Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Acredcast. E no episódio de hoje, além de receber aqui profissionais de excelência que eu admiro, são pessoas que são amigas, são queridas, que têm uma história de uma vida que a gente não vai contar aqui no podcast, porque não vem ao caso, deixa para um outro momento, no outro, assunto. Mas a gente vai falar hoje sobre a reabilitação do amputado e todos os desafios dessa reabilitação. Mas antes disso, claro, eu vou pedir para todas as convidadas se apresentarem. Então, vou pedir para começar pela Roberta, que já é de casa. Rô, se apresenta para o pessoal. Eu sou a Roberta, tô aqui de Penetra, sou profissional de educação física junto com as físios e vim para dar minha contribuição nesse assunto. De Penetra, só de dar Penetra curso junto com a Karina sobre esse Ela assunto. não estudou a fundo nada, imagina, super Penetra. Imagina, só um detalhe. Olá, pessoal, eu sou a Karina Marques, sou fisioterapeuta. Trabalho há um tempinho aí com reabilitação de amputado e neurofuncional. E também tenho curso com a Roberta, né? Aqui a gente fez aqui em conjunto com o pessoal do Acreditando. E a Roberta sabe bastante, ela não tá de Penetra, não. Ela estudou bastante essa área no meio aqui. das físios, no meio das de Penetra no meio das físios, então tá. Oi, gente, eu sou a Maria Laura, eu sou fisioterapeuta e técnica protesista. Eu trabalho na clínica de reabilitação do paciente amputado da Autoboc, aqui em São Paulo. E sou aluna do curso das meninas, no caso. Aí ela vai começar a entrar em detalhes que tem a ver com idade, com geração, Não. Maria Laura, por Porque favor. as duas sabem muito do assunto. Não, por favor, não fica falando de geração, né? Brincadeira. Mas, gente, muito obrigada mais uma vez por terem vindo. A gente estava super animada aqui para fazer esse podcast, que é uma coisa gostosa de bater papo, coisas que a gente quase não gosta de fazer no dia a dia, Não, né? a gente fala pouco. E agora a gente já está puxando a Maria Laura para essa história aqui também. Então, muito obrigada por ter vindo. Vocês saíram do dia de trabalho de vocês para bater esse papo aqui com a gente. E a ideia de hoje é a gente falar sobre desafios da reabilitação do amputado, porque são muitos e eu não sei se uma coisa que parece, assim, para mim, se a minha percepção, mas o amputado, ele fica muitas vezes, e espero que compreenda assim, à margem das especialidades, sabe? Então, ele tá sempre junto com o pessoal da neuro, mas não necessariamente é neuro, ele tá sempre junto, eventualmente com o pessoal do amputado, porque às vezes é um politrauma, e enfim, veio aí de cirurgias ortopédicas e tudo mais, mas é um público que muitas vezes o profissional da área não se preocupa em se especializar. E quando a gente vai para os detalhes dessa população, é assim, absurdo, né? Assim, desde da base das condições clínicas. Esses dias eu estava conversando com a Karina, ela me falou um monte de coisa que eu falei, meu Deus, que eu nem imaginava. Mas é isso, da complexidade desse público e da complexidade do processo de reabilitação. Porque quando a gente vai, então, para a prótese, é um outro universo, assim, que é um universo que tem que entender, assim, não tem como você entender de biomecânica e de todos os componentes da tecnologia e do que está acontecendo por aí. Então, acho que é mais a gente discutir sobre esses desafios todos. Então, para a gente começar, você que, acho que, sem dúvida, tem uma experiência gigantesca no público, qual você acha que é o maior desafio ainda do programa de reabilitação por amputado? Eu acho que o maior desafio ainda é exatamente isso que você falou, é dar a cara para o paciente amputado e tirar ele desse limbo dessas áreas. Eu acho que a gente tem que formar realmente uma área para o amputado, com cursos de especialização, com uma grade curricular ampla dentro das universidades, das pós-graduações. Então, assim, eu acho que um primeiro passo é tirar ele desse universo que ele fica entre a neuro e a ortopedia, e aí a Maria Laura veio da ortopedia, eu vim da neuro, então a gente, óbvio, se especializou, mas ele acaba ficando nesse meio. Por que que a gente vê eles muito mais na área da neuro? Porque os pacientes acabam indo para os centros de reabilitação aqui no Brasil, os centros grandes, e que tem todo o universo da neurofuncional junto. Então, eles acabam indo para esses centros. Então, o pessoal da neuro fica meio obrigados a atender esse paciente. E aí também fica naquilo, eu não sei, não vou me especializar, enfim. Em alguns locais, dentro das pós-graduações, a Maria Laura pode falar melhor, ele existe dentro do universo da ortopedia as pós-graduações de amputados, né, Maria Laura?
Então, de contato com paciente amputado, eu acho que eu ainda tive na graduação, que na graduação eu me formei lá na USP de Ribeirão já faz alguns anos também. E a gente tinha um estágio específico para paciente amputado no 3º ano da graduação. E aí, se você tinha uma nota boa em ortopedia, você podia escolher esse estágio. E foi o único contato que eu tive, e exatamente no pré-protético. Na verdade, assim, contato com prótese, depois, né, que você junta todas as patologias daquele paciente com a prótese e vai tentar fazer a reabilitação desse paciente, a reinserção dele, né, de acordo com a CIF, hoje em todas as esferas que a gente quer reinserir esse paciente e adaptar o que ele precisa de adaptação. Eu acho que existe bem pouco de informação disponível consolidada, assim, com acesso que engloba desde ali, né, a amputação acabou de acontecer, os primeiros cuidados até esse paciente se sentir reinserido, se sentir parte depois de ter passado por todo esse processo. Eu acho que é bem restrito esse tipo de informação consolidado desse jeito hoje. Na prática, eles acabam indo ou por um grande centro de reabilitação público de referência, né? Ou para clínicas particulares, e aí eu acho que é mais complicado ainda, porque são acompanhados por profissionais que não têm a especialização e conhecimento para fazer esse processo de reabilitação. Eu acho que mais que clínicas particulares, Natália, eles vão para as ortopedias técnicas. Eles fazem um caminho direto. Então, eu acho que ou ele é encaminhado para um centro de reabilitação, e aqui no Brasil, alguns encaminhados aqui em São Paulo, que é AMA, né? Mas pelas UBSs, para os centros de reabilitação que atendem SUS, por exemplo, ou centro de reabilitação maiores, ou eles já vão direto dentro das clínicas ortopédicas, e ali eles fazem um processo de reabilitação ali. E a gente sabe que existem clínicas e centros de ortopédicos muito bons, que vão fazer todo o processo de reabilitação dele, ok, mas que não tem lugares que são tão bons e que realmente só vai apenas vender uma prótese para esse paciente. Então, eu acho que a primeira noção que todo mundo que trabalha com essa área tem que ter é das fases da reabilitação desse paciente, né? Das fases do tratamento inteiro desse paciente. E ela vai começar lá, na verdade, no hospital. Então, o paciente ele já tem que ter um olhar para ele especial no hospital, após a cirurgia, ou até num plano de tratamento e numa discussão de equipe de como que vai ser essa amputação, né? Esse é um problema comum até dos pacientes neurológicos também, que saem hoje, recebem alta do hospital. O próprio paciente não conhece exatamente a sua lesão, a sua condição, as suas possibilidades, qual é o próximo passo, o que tem que ser feito, porque esse trabalho não foi feito no ambiente hospitalar, né? Que muitas vezes está focado em estabilizar clinicamente a alta. Sim, eu acho que isso aqui no Brasil é muito falho, várias, né? Eu acho que tem uma lacuna muito grande do tratamento hospitalar quando ele começa e recebe uma alta ali. Mas se a gente pegar, por exemplo, a diretriz americana, que é a principal, né? Agora foi atualizada em 2019, eles dão muita importância para essa fase hospitalar. É onde é a maior importância da fase de reabilitação dele, né? Então, eles dividem lá em 4 fases de reabilitação. E se a gente pensar, 2 delas estão dentro do hospital ainda. E aqui a gente não tem isso. Tem uma alta, muitas vezes, precoce. Exatamente. Aqui a gente não tem esse caminho. Então, o paciente primeiro fica perdido até ele achar algum centro de reabilitação que o receba com um tempo de amputação muito grande, ou, por sorte, ele vai cair numa clínica ortopédica de excelência, e aí ele vai começar um processo de reabilitação bem estruturado. Né? Então, esses são os caminhos desses pacientes. E aí eu fico pensando, se no cenário da reabilitação já é complicado, eu queria saber da Rô, porque assim, como que fica para os profissionais de educação física, o quanto de contato vocês têm com esse público, o conhecimento da base, né, ali para trabalhar realmente com esse público. Eu tô até dando risada, porque se vocês acham que tem uma lacuna ali no comecinho da reabilitação, acho que pro cara que tá se tornando mais funcional, as opções são muito restritas. Então, a maior parte dos centros de reabilitação, depois que a pessoa tá para receber alta, ela é indicada para algum esporte, ela vai ser encaminhada para fazer esporte. E o cara que não quer praticar esporte, ou que fica difícil o acesso para ele,
ele não tem essa opção de ir para uma academia para ser saudável, porque a maior parte dos profissionais não sabe trabalhar. A gente não tem essa formação. Então, acho que uma das... a minha formação hoje, quem dá aula lá de amputados é a Karina, né? Que dá aula da disciplina de adaptada. Sim. Mas a gente tem uma disciplina de educação física adaptada que junta tudo. Exato. Você tem lá Que é no terceiro semestre, né? Que eu dou essa aula lá. no quarto já, é no terceiro ano. Quinto e sexto semestre. Só para todo mundo saber, dentro da universidade, né? Lá na USP, Lá onde na a Roberta USP. se formou. Eles têm uma aula de amputados que eu dou Na por acaso, na inteira. graduação inteira. E aí o pessoal se forma sabendo os tipos ali de amputação, algumas complicações mais importantes, e é isso. E é isso que o pessoal sai sabendo. E uma coisa que a Karina até estava levantando na nossa discussão dessa semana, né? Que assim, se a maioria ou boa parte das causas de amputação, elas vêm por condições clínicas de base muito relevantes para a prática de qualquer exercício. Né? Então, normalmente é uma pessoa que tem alterações metabólicas importantes, doenças cardiovasculares super relevantes, e que para chegar, eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, para chegar numa amputação é porque aquela pessoa chegou num nível de comorbidade ou de complicação de saúde, de descontrole muito grande. Sim. E aí, de repente, essa pessoa tem uma amputação, tem que ir para o processo de reabilitação, que aumenta o gasto energético, ela obrigatoriamente tem que se inserir em exercícios físicos, que ela não tinha condições clínicas antes para isso, ou era super sedentário, não tinha nenhum assim, comportamento que facilite a inserção nesse programa de reabilitação. E aí vem o profissional de educação física que às vezes não sabe desse histórico clínico e de repente tem que elaborar um programa de exercício. E às vezes, eu penso só em adaptar posicionamento, como se fosse suficiente, sabe? Essa pessoa tem todo um histórico muito diferente. Então, o profissional de educação física, em geral, não sabe trabalhar com população amputada. A maior parte das graduações ensina esporte adaptado só. Então, o cara tem uma amputação, beleza, coloca ele ali na natação, no vôlei sentado, que a gente acabou de ter uma discussão sobre isso, mas é isso, indica pro esporte que ele é elegível, mas e o olhar pro indivíduo, né? Como eu posso auxiliar no projeto no processo de reabilitação, né? Eu ia colocar isso até em 2 momentos, porque como a gente sabe que esse gap é muito grande, a falta de informação quando ele sai de alta ali é muito grande, a gente já tem um paciente que vem de um sedentarismo, que vem de uma condição clínica complicada, que vai diminuir ainda mais o nível de atividade dele por conta da amputação, sem informação, sem orientação, assim, até da equipe lá né, no hospital mesmo, que acho que a gente discute muito isso, que o paciente fica muito sem informação sobre o que ele vai enfrentar dali. E o profissional de educação física seria essencial, com um conhecimento para trabalhar a reserva, né, cardiovascular, para depois colocar a prótese, essencial já nesse tempo que ele sai do hospital. E não no final, né? Porque se a pessoa não está preparada o básico para se expor a um programa de reabilitação, o aumento do gasto energético, que é aprender a andar com uma prótese, ou usar um auxiliar de marcha. No curso a gente discutiu isso bastante, existem preditores de sucesso da protetização de acordo com a condição cardiovascular dessa pessoa. Então, se esse cara não consegue manter 50% do que seria o VO2 máximo predito dele, ele não tem chance, ele tem menos chance de sucesso na protetização. Então, você precisa ganhar condicionamento antes de protetizar. Não é só protetiza e ganha condicionamento com a prótese. Então, é um caminho que começa lá atrás. Porque eu sempre falo que na fase no pro, né, no início, e aqui no Brasil, vamos voltar para nossa realidade, sai do hospital e vai para o centro de reabilitação e começa uma fase no pro de um preparo para uma possível protetização. O papel do fisioterapeuta, eu acho que é muito inferior do que o do educador físico. Porque Posso causar polêmica, né? Polêmica! Porque, assim, ao meu ver, o que nós, da fisioterapia, nós vamos trabalhar? A gente tem uma troca muito rica, né? Do quanto nós trabalhamos juntos, mas... Infelizmente, existe uma divisão muito grande e a gente sabe o que cada um tem melhor aptidão para trabalhar com esse tipo de população. Então, assim, claro que nós, na Fisio, nós vamos avaliar toda a parte funcional desse paciente, todo o prognóstico protético, toda a atividade, como que ele vai conseguir ter uma qualidade de vida independente do uso da prótese. Isso é muito importante na fase no pro, mas o melhor profissional para trabalhar força, flexibilidade, amplitude de movimento,
e o condicionamento cardiorrespiratório, não é o fisioterapeuta. É o educador físico. E aí, se a gente trabalhasse lado a lado, isso ia ser muito mais rico, né? Então, assim, eu acho que começa aí essa discussão, né, Roberta? Você concorda comigo? Não, é que a gente é super a favor do trabalho conjunto. Conjunto, porque enquanto eu tô fazendo toda uma avaliação... Simultâneo mesmo, Simultâneo mesmo. sem essa coisa de, não, primeiro É, passa pelo físio, não, e não. no final, recebeu alta da físio, vai pro condicionamento porque físico, isso não faz sentido, Eu né? falo Não isso faz há sentido. anos, eu dou aula lá na turma lá da USP há anos, assim, eu fui ver a data, tá? Faz mais de 10 anos que eu faço aula lá. E assim, há anos eu falo pro pessoal da educação física o quanto seria importante, porque eu sei avaliar força. O que a gente sabe avaliar força, fisioterapeutas? 0 a 5, classe. De 0 a 5. Empurra minha mão! Chegou no 5, Opa! E aí, o que eu vou já. Agora faz Ah, ele bem, tá Não, seu pega meu uma bom. categoria de 2 quilos. Exato. Não, ele tá bom, ele tem força. Meu, a gente não sabe, não adianta. A gente não sabe dose, a gente não sabe volume. A gente não sabe prescrever o Acho que programa. até a gente tem observado uma mudança no cenário. Exato. Que a gente está se preocupando mais em aprender sobre isso. Exato. O que, de novo, não nos torna o profissional, O profissional mais mais capacitado capacitado, para. Mas isso é Exato. importante também. Você saber para discutir com o teu Exato. colega Eu de acho que a gente não trabalho, pode né? ter preconceito de, por exemplo, às vezes o paciente da Karina, ele consegue só ir na clínica dela, é isso que ele tem de Sim, acesso sim. ali, ele tem 3 sessões por semana com a Karina. Então, nada impede ela de aprender o que seria certeza, o básico com para certeza. aplicar na sessão dela, para poder oferecer o mais completo para ele naquele momento dele. Sim. A gente pode aprender coisas um do outro que a Exato. gente E de não- fazer essas discussões. de fazer essas discussões. Exato. Porque é muito mais fácil quando você está inserido dentro de um centro de reabilitação ou quando você não está, mas você tem uma equipe que você está sempre discutindo, do que quando você está sozinho lá no seu ambiente de Sim. trabalho. Isso é muito mais difícil, muito mais complicado. E uma coisa curiosa que eu ia falar assim... E rapidinho, não te cortando. E pensando nesse Brasilzão mesmo, em que é difícil ter até um fisioterapeuta que tem algum conhecimento, imagina ter um educador físico. E cá, a gente tem hoje academia com alto padrão de equipamento você pega uma promoção R$70 por mês. E aí você chega lá para treinar, o cara teria como ter acesso a essa academia, sabe? O profissional que está lá não sabe oferecer o serviço. Não é nem questão de ambiente. São muitas academias que, se você olha para o acesso do ambiente, dá para muitas pessoas conseguirem acessar. Exato. E é falta de conhecimento profissional. Então, seria um serviço muito mais disponível do que o serviço do fisioterapeuta. Sim. Você vai ali, Financeiramente, financeiramente, você paga a mensalidade. Se o cara consegue te prescrever um treino básico, equipamento guiado, seguro, um posicionamento adequado, é uma vez que ele tem o trabalho de fazer adaptação ao posicionamento E até E é nessa isso. fase no pro, a gente ficaria muito mais tranquilo em indicar, olha, É. então enquanto isso, Exato. eu preciso que você faça um programa de treinamento na academia mais próxima, pra gente conseguir que essa protetização seja Sim. de sucesso. E né? em E aí, mas você não paralelo, fica tranquilo ele de tá- indicar, né? Porque você não fica sabe o que vai tranquilo. acontecer. E aí a gente tem que dar conta de tudo. A gente que eu falo da fisioterapia. Porque aí a gente vai trabalhar todas as demandas que existem de cuidados ao membro residual. Volume, controle de volume, ortostatismo, trocas posturais. É tudo que a gente precisa trabalhar, mais força, mais flexibilidade, mais condicionamento. Então, assim, aí a gente tem que dar conta de tudo Em isso. uma hora, né? Em uma fazer hora, tudo isso em ou uma em outro mundo real aí, o pessoal que faz isso em 30 minutos, 1, 2 vezes por semana lá no SUS. Não tem como. Não existe Impossível. isso. É impossível. De um cara que já vem aí com 1000 comorbidades, Condição com 1000 clínica, condições clínicas ruins. E ao passo que a produção e a tecnologia das próteses vem evoluindo de uma forma, assim, absurda, oferecendo muito mais, né, no sentido de independência, autonomia, movimento, possibilidade, voltar a modalidades esportivas ou fazer uma atividade física mais complexa para essas pessoas. A reabilitação não está acompanhando esse avanço, né? Então, não. a gente tem... É claro que, né, tem questões aí também de investimento e tudo mais, mas
É triste isso, porque a tecnologia está cada vez mais disponível, mais acessível, mais próxima da pessoa que precisa disso, mas ela não tem uma boa retaguarda para se preparar para essa prótese, né? E nem só falando de atleta, porque, né, de pessoas alto mais rendimento. jovens, de alto rendimento, porque hoje, o que acontece? Também existem facilidades para o pessoal, né, mais velho, com menor mobilidade, vestir a prótese sozinho, né, conseguir fazer coisas que muitas vezes, principalmente a população mais idosa, não consegue por conta de condicionamento cardiovascular. Então, puxando o gancho da Karina, ela fala assim, a gente faz avaliação, né, troca postural. Quando chega no final, o paciente tá tão cansado, que a gente fala para ele continuar dali para fazer um treino, como é que eu vou simular um movimento funcional, ele carregando alguma coisa, ou ele ali um tempo em pé, Subindo e lavando descendo uma louça, escada. alguma coisa assim, ele fica tão cansado. Que você não tem... Então, Exatamente. assim, tem que ter esse trabalho em paralelo. Por isso que a equipe é super importante. E melhor ainda, né? Que aí eu falo que é um dos sonhos e que agora eu acho que a gente conseguiu... Eu, pelo menos, né? Tô conseguindo chegar aí em pegar o paciente e poder avaliar dessa maneira com o educador físico, com um protesista. Desde o começo, a gente já começar a ter esse plano em que ele vai... Então tá, a gente vai... É possível, dentro do nível funcional dele, ele usar esse tipo de prótese? Putz, esse tipo é legal. Putz, mas para ele colocar esse tipo de liner, ele precisa ter um condicionamento cardiorrespiratório muito melhor. Então, eu tenho que melhorar isso aqui. Ou a gente tem que ter uma mobilidade nele melhor, para ele conseguir colocar a prótese dele de uma maneira melhor. E aí, sim. E aí, a gente volta a repetir. Não é trabalhar força de coto. Reabilitação de paciente amputado não é força do coto. Aí ele fica em pé, eu já ouvi muito isso, né? Se ele fica em pé, tá bom. Tá ótimo. Se ele fica em pé, protetiza. Olha lá. Então, assim... Como se fosse fácil assim. Exato. Então, se ele fica em pé, tá bom. Ou se ele tem força 5 lá na minha mão, tá bom. E aí eu vou lá e já ponho ele prótese. E aí da prótese ele vai sair andando. Se ele consegue sair da barra, também tá bom. Chegou a prótese, Chegou ele a não vai prótese. conseguir usar fora de casa. Exato. Se é uma pessoa que já tem uma diabetes, uma alteração sensorial de base, também não vai ter um bom equilíbrio. E aí é uma cascata de Exato, complicações que não vão deixar a Por proteção isso, ser um né, sucesso. às vezes eu acho que posso até ser chata, porque eu falo muito isso, quem me acompanha sabe. A gente tem que respeitar todas essas fases, não dá pra gente pular a fase, né? Mas ele vai lá na ortopedia, ele já consegue pôr a prótese sair andando. Meu, você não sabe como vai ser esse cara daqui 20 anos. Porque daqui 20 anos ele pode ter uma complicação na lombar séria. Eu tô atendendo um paciente assim. Porque sempre foi nessa, entendeu? E aí agora ele tá com uma complicação séria na lombar. Porque ele não aguenta o tranco. Você não preparou o cara para isso. Então, eu acho que o respeito das fases e pelo menos saber avaliar. É claro que a gente vai ter paciente muito bom, traumático, jovem, que já era atleta, que a gente vai passar rapidinho. Mas olha, tenha um olhar para isso, né? E também para oferecer o máximo possível para essa pessoa que já era ativa. Né? Exato. E além disso, qualquer que seja, né, o tipo do paciente, a idade do paciente, eles têm que entender. A gente tem que conseguir passar o conhecimento, porque esse paciente vai ser amputado do momento da amputação até o fim da vida dele. Então, vai passar por todas as fases, igual a Karen tá falando, do envelhecimento, troca de prótese, né? Saber conhecer o componente dele, o que faz. Hoje, né, com a tecnologia, as pessoas têm mais autonomia para escolher os porquês, porque eu quero assim, a limitação desse é esse, o que isso vai trazer de benefício, o que não vai. Então, o paciente, ele tem que ter esse conhecimento e essa lacuna, né, voltando de novo, entre o hospital e quando ele acha alguém, ele começa, né, procura na internet, e aí vê, hoje a gente tem muito, né, aí um influenciador, aí ele já vem ou Aí com... o Mercado Livre tem prótese para vender. Aí ele já vem ou com uma Aí não pode falar expectativa... mais. Mas não comprem. Todas as plataformas de compra disponíveis Não comprem em online. plataforma de compra. Todo, né? Mas aí é isso. E aí, as equipes, né, que estão no hospital, às vezes, entre os profissionais da saúde, entre os fisioterapeutas, profissional de educação física, não tem um conhecimento difundido, né, do que esse paciente vai ter que viver, né, de quais são as fases, porque se ele sabe as fases, ele já vai procurar os lugares e ele tem esse conhecimento. Eu tenho que passar por essas fases para eu aprender, para eu treinar, para eu conseguir ganhar um condicionamento físico, para não, né, não ter
alguma coisa disfuncional lá na frente, por exemplo. Então, isso é essencial, o conhecimento dos profissionais para passar para o paciente mesmo. É uma falta de conhecimento dos profissionais, mas é uma falta do trabalho de educação em saúde para o indivíduo, né? Exatamente. Eu queria saber, Maria Laura, você teve toda uma formação fora do Brasil para trabalhar com o que você trabalha hoje. Esse cenário, ele é diferente lá fora? Como que, assim, da tua experiência, o que você viu desse contexto entre o indivíduo passar pelo processo da amputação, ok. E aí, como é a base de educação, de reabilitação inicial, protetização e como que é isso? Então, no contexto específico, né, até o acesso mesmo financeiro, as próteses são diferentes. Então, assim, igual a Karina fala, dos níveis funcionais. Fora do Brasil, lá na Alemanha, o paciente usa a prótese do nível funcional dele, porque geralmente, né, quem vai pagar a prótese é uma fonte diferente, não tem um sistema único de saúde ou particular. Então, os seguros, tal. Então, já começa daí, a avaliação desse paciente é muito mais minuciosa e ele já vai ter um dispositivo adequado para as funções dele. Então, se ele é um idoso, ele vai ter um método de colocação da prótese, uma suspensão, um tipo de joelho que vai atender a demanda dele. Mas, se ele é uma pessoa, né, com nível de atividade alto, ele já vai ter um joelho, um pé para ele. E isso mesmo do ponto de vista cardiovascular, emocional, ajuda muito. Porque você tem um componente adequado para o que você quer fazer e para o que seu corpo também vai conseguir fazer e para o que você consegue se adaptar. Então, isso é uma diferença muito grande e a educação é muito diferente. Aí eu vou falar na área de ortopedia técnica mesmo, né? Porque existem cursos de graduação, de especialização em ortopedia técnica. Então, a técnica de construir a prótese, técnica de alinhamento, né? Os porquês, o tipo do encaixe, o desenho do encaixe, por que você vai fazer um tipo de encaixe para o paciente, por que outro. Os ajustes de alinhamento para você preservar, né, aquele quadril, aquele joelho. Então, assim, uma das máximas que a gente aprende lá é assim, você tem que protetizar o cara, pensando na função dele, em tudo que ele vai fazer, mas pensando na saúde da articulação, da primeira articulação que ele tem. Então, assim, né, em termos de alinhamento, a Karina também acompanha muito isso, é um trabalho muito minucioso, que você fica, né, desloca o componente, vê o cara andar, treina a musculatura, desloca de novo, até você conseguir atingir, né, um tipo de alinhamento. Então, lá tem tudo isso muito mais disponível, né, desde lá da avaliação até a disponibilização do componente adequado, até a construção da prótese de um jeito bem diferente que é aqui. E essa formação, se qualquer pessoa quiser fazer aqui, quiser realizar no Brasil, existe? Então, aqui no Brasil, ela não existe. Ela já existiram cursos técnicos, né, de ortopedia técnica. Hoje isso é bem restrito já, né, é bem diferente, vamos dizer assim, a legislação. A gente tem um tipo de legislação, né, para educação física, para fisioterapia. A legislação, vou colocar assim, né, do técnico protesista é bem diferente de todas as outras profissões, assim, né? Mesmo o tempo de comprovação em trabalho e os tipos de curso é muito mais restrito. Entendi. Do que fora. Então, ou seja, a gente tem mais um adicional. Mais um adicional. No nosso contexto que é a social formação aqui, do né? Profissional técnico protesista. Então, aqui já começa... A gente tem muita gente boa que tem. Muitas pessoas que foram estudar fora. Se a gente pegar, né... A maioria dos técnicos protesistas que são referências, eles fizeram a formação deles fora, né? A gente tem um pessoal bom também que fez formação aqui, mas assim, também ficou essa lacuna aí na formação deles. E é uma formação complexa, porque você tem que entender dos componentes, quase que assim, uma compreensão de engenheiro, né? Exato, mas ao mesmo exato. tempo do corpo humano, do movimento. E eu sempre falo isso, porque eu admiro muito, muito o profissional da ortopedia técnica no Brasil. Porque a gente tem uma bolha, que são esses profissionais que realmente foram e conseguiram fazer essa formação fora, mas a gente tem um mundão aí desse pessoal que tá lá e conhece um tio que tinha uma oficina ortopédica e ficou ali do lado dele olhando e aprendendo. Porque esse cara que abriu essa oficina ortopédica ficou lá dentro de um centro de habitação, do lado de um cara que pôde fazer uma formação fora, olhando e aprendendo. Então, eu admiro muito essas pessoas, eu admiro muito essa classe aqui no Brasil, porque eles são, assim, a gente fala que eles são, tipo, artesãos, assim, da Idade Média, né? Porque eles vão acompanhando e eles vão aprendendo ali na raça, eles não têm uma formação, um estudo para isso. Aí, óbvio que dentro da Botec, né, da Associação Brasileira de Ortopedia Técnica, você tem, sim, os cursos e agora, sim,
a pessoa tem que ser obrigada a fazer esses cursos de formação e manter lá a certificação deles. Então, isso melhorou muito de uns anos para cá, por conta do que a Abotec acabou oferecendo para esses profissionais. Mas se a gente pega há 15 anos, quando eu comecei lá atrás, se eu não ia procurar alguém referência lá da Alemanha, ou eles não iriam, não tinha nada. É quase que um profissional em extinção, né? Assim, um grupo seleto de pessoas e é isso, né? Assim, e é isso, mas eu falo que eu parabenizo, assim, todo mundo desse Brasil aí que tá lutando para esse profissional cada vez mais ter mais expertise, cada vez mais ter uma formação. E isso também é um diferencial muito, muito grande dentro do processo de reabilitação do paciente amputado. E é uma possibilidade de especialização para os profissionais da reabilitação também, que têm interesse dentro dessa área, que podem atuar não só no programa de reabilitação, mas também, assim como você, que está atuando ali na linha de frente da prescrição da prótese, do ajuste da prótese, de tudo. Exatamente, Então, assim, aqui no Brasil hoje, ele vai entrando nessa área, né, de ortopedia técnica através da Abotec, através, né, se ele é fisioterapeuta, começa a trabalhar com isso, né, e aí vai estudando, né, e aí se filia à Abotec, faz os cursos, tem curso específico, o tipo de prótese X, a Abotec faz o curso, mas uma graduação, um curso técnico, hoje em dia não tem mais, né? Já teve, né? Que foi o curso Senac, que da próprio estado de São Paulo tinha, né? Que foi um curso até que eu participei, eu era do grupo docente dele, mas foi um curso curto. Foram apenas 3 turmas que tiveram pelo estado de São Paulo. Então, você fazia a prova aquelas provas de curso técnico e tinha essa formação, e ela era afiliada à Abotec também. Mas isso já foi extinto. E tem aí uma coisa nebulosa, se tem na FATEC, se não tem, em algumas instituições, mas a Abotec ainda não reconheceu. Então, assim, o que a gente tem de reconhecimento oficial é dentro da Abotec, os cursos e a ACT, que é a certificação que eles oferecem. Tô errado? Não, é isso mesmo. Quer dizer que é um nicho que tem muitas opções, né? Muitas opções. Tem muitas opções para quem quer se especializar e trabalhar, apesar de ser um grande desafio. Mas falta gente, falta material humano ali para se especializar e atuar dentro desse segmento. Né? Dentro da a Organização Mundial de Saúde, ela publicou uma diretriz de órtese e prótese em 2014. Ela começou a fazer essa diretriz. E dentro do programa que ela tinha que se finalizar em 2021, se eu não me engano, lá no curso eu falo direitinho as datas e tudo, mas devido à pandemia tá eu não consegui. A gente tem confusão uma nuvem parou aí. A contagem Parou a contagem do ano. Aí pandemia, a gente não sabe o ano. E aí essa diretriz é muito, muito legal, assim, é linda, é gigantesca, que a Organização Mundial de Saúde fez. E dentro de todo o cenário mundial, um dos principais itens que ela coloca, e é um dos pilares, né, para oferecer essa tecnologia assistiva para essas pessoas do mundo, é a capacitação profissional. Então, assim, em todos os lugares do mundo é um projeto, né, é uma sugestão, né, da Organização Mundial de Saúde, em que todos os países tenham uma capacitação forte nesses profissionais que trabalham com esse tipo de pessoas, tanto de órteses quanto de próteses. Eu imagino, porque assim, se no cenário da prescrição de órteses a gente já vê umas coisas absurdas que não fazem nenhum sentido, imagina de prótese, né? Então... Porque se a gente, né, olhar assim, a gama de opções de órteses e a gama de componentes... E dentro da diretriz eles fizeram um estudo, desculpa, vou rapidinho. Eles fizeram um estudo em que eles conseguiram tentar buscar os ensaios clínicos de órteses e de próteses. O número de estudos que passaram para essa revisão de literatura foi tipo... Eu devo ter errado o número aí, mas era tipo 190 de órteses para 4 de próteses. Dentro do qualidade mundo, é muito ruim da qualidade de também. ensaio clínico que existe. Ou seja, não existe praticamente ensaio clínico em prótese no mundo. Revisão Cochrane, existem pouquíssimas. Esses dias, o Nicolás, né, que é um protesista e fisioterapeuta da Argentina, super parceiro nosso também, ele até me mandou, ele tá esperando até agora eu comentar essa revisão, eu não consegui ainda fazer um vídeo sobre isso. Mas, assim, o quanto ela também coloca que a gente não tem
ensaios clínicos suficientes no mundo para esse tipo de população. Então, se na Alemanha, nos Estados Unidos, a gente já vê um déficit assim, imagina aqui no Brasil. Então... E esse tipo de formação, vocês acreditam que é mais fácil ela ser uma segunda formação para um fisioterapeuta, por exemplo, uma especialização, ou entraria como uma graduação, um curso técnico para quem não tem nenhuma formação de base? O que vocês acham que Do ficaria? protesista? Do protesista. Então, hoje, Você, aqui no Manuela. Brasil, a gente sabe que não, quem trabalha com prótese e órtese não precisa de uma graduação É prévia. uma formação... É uma formação completamente separada. E assim, é aquilo, né? É uma equação muito complexa para você tratar um paciente amputado. Então, você vai precisar de vários tipos de profissional de qualquer jeito. Mas o técnico protesista, ele tem que ter essa ciência. Que ele vai precisar entender de oficina, paciência, de olhar, de fazer de novo, né? Que não é pôr o cara em pé e tá bom. Então... assim, como se fosse um curso separado, acho que funciona, sim, só que tem que ser a pessoa que consegue entender que ela vai precisar saber de várias coisas, né? E vai precisar trabalhar com uma equipe multi, porque o que não pode acontecer também é um técnico protesista achar que põe o paciente em pé ali e essa é a reabilitação. Então, assim, já é um paciente complexo. A gente já sabe que é fragmentado o conhecimento, que mesmo dentro das áreas da saúde, a gente tem... né, pouca integração dos profissionais, pouca experiência, né, ou pouca divulgação desse conhecimento, porque está muito concentrado, né, em algumas pessoas que detêm o conhecimento porque constroem ou vão pesquisar fora, então já é um paciente assim. Então a gente só tem que entender a complexidade desse paciente e colocar dentro dessa equação todos os profissionais que precisam trabalhar com ele. E o técnico protesista ter essa clareza, que ele vai precisar conhecer de fisiologia, de anatomia, né? Vai precisar do fisioterapeuta para trabalhar com ele, do educador físico, do médico. Porque da forma como vocês estavam falando, para mim me parece muito lógico eu, como profissional da saúde, fazer esse curso para aumentar o meu conhecimento e aumentar a minha capacidade de atendimento desse paciente, né? Exato. Porque a gente ouve muito, nossas profissões estão saturadas. Em qualquer lugar é muito difícil arrumar cliente, é muito difícil arrumar paciente, mas a gente tá o tempo todo aqui nas nossas discussões falando, ninguém sabe fazer isso, ninguém sabe trabalhar com o cara assim, ninguém... E a gente fica batendo a cabeça que ninguém sabe fazer algumas coisas e ao mesmo tempo a área tá saturada. Então, por que não? Sou um fisioterapeuta, não consigo atender paciente, tá muito difícil. Cara, pensa numa coisa diferente, vai fazer uma especialização, buscar uma especialização na área. diferente, que te dê e eu habilidades acho que novas. Né? A gente estava falando dos protesistas, né? E eu acho que até para o protesista fica mais fácil, porque para ele buscar é mais fácil dentro da Botec, por exemplo. Ele tem todos os cursos e algumas empresas como a Autoboc oferece, né, processos de educação aí. Então, é meio mais... Mas pro fisioterapeuta, pro educador físico, não tem, né? Eu acho que piora, na verdade. Porque a graduação é muito básica. Hoje em dia, eu vejo alguns colegas... Eu não sou professora universitária, mas eu vejo que alguns colegas estão lutando nessa coisa de colocar na graduação a disciplina de órtese e prótese e ter disciplina longa que complete algum ano, 2 semestres. Não é uma aula, né? Não é uma Não é possível aula. que a gente ainda tá num cenário... Ou na minha época, a gente acha que em uma aula você vai ensinar sobre órtese, que em uma aula você vai ensinar Exatamente, sobre porque eu, por prótese. exemplo, eu não tive. Eu cheguei no meu último ano de faculdade, quando eu fazia estágio lá no Heliópolis, e me enfiaram dentro da vascular para eu orientar a amputação. O meu primeiro contato com o amputado foi ali. E eu tive pânico, porque eu não tinha noção nenhuma. A minha orientadora ali também não tinha essa noção, né? Isso eu tô falando coisa de 18 anos atrás. E aí, 17, né? E aí a gente fala, e aí? O que a gente faz? Não sei. O amputado tem que enfaixar. Tem que enfaixar como? Aperta? Como é que é? Eu falo, coitada daquela criatura que eu fui atender ele lá no meu último ano de graduação. Então, assim, hoje mudou. Mas há alguns anos era muito pior, né? Porque a gente realmente não tinha nada de... alguns, claro, salvo exceções, dessa coisa de trabalhar o paciente amputado. Então, eu acho que o buraco começa
na universidade, na graduação, para todas as áreas, desde o cara hospitalar ali, porque o pessoal do hospital também tem essa dificuldade, o cara que vai ser da ortopedia ou da neuro, saber trabalhar com esse paciente. E aí eu acho que quando a gente conseguir cobrir essa lacuna na graduação, aí sim vem os cursos de especialização, as pós-graduações somente de paciente amputado, né? Tudo bem, tem o meu curso, o nosso curso, que foi um curso bem completo, tem, mas ainda eu vejo dificuldade das pessoas entenderem que elas precisam dessa formação para atender esse tipo de paciente. Que o conhecimento foi tão superficial na graduação que a pessoa nem sabe que ela não sabe fazer isso. Exato. Ela isso não que eu sabe o ia- nível de Perfeito. complexidade. Frase do podcast. Com certeza. Marca essa Bota frase aí na da edição, Rafa. Frase desse... Tem um gráfico disso, que quanto mais ignorante você é num assunto, mais você acha que você conhece desse assunto. Que você não precisa de Então, informação para Eu isso. acho que é exatamente isso. Só depois que você começa, eu brinco que eu acho que estava no meu destino trabalhar com paciente amputado, porque eu fiz esse estágio lá no meu 3º ano de graduação. Depois eu já trabalhei em clínica particular que chegou paciente amputado lá em Ribeirão Preto. E aí, depois, né, meu caminho me trouxe para trabalhar hoje só com paciente amputado o dia todo. Mas isso aconteceu comigo, inclusive. Quando você chega lá e começa, né, todo dia, você vê a complexidade que é e todos os sistemas que envolve e o quanto a gente precisa de sistematizar esse conhecimento e desde a graduação, pelo menos dar um nível de conhecimento para o aluno que ele vai saber que ele não sabe, que ele vai precisar estudar Exatamente. depois. De que você não... Que não eu vejo as pessoas, né? Eu recebo muitas dúvidas, assim, muitas colocações em que as pessoas acham também que o trabalhar... Eu preciso saber de prótese. Não, você não precisa saber de prótese. Porque quem precisa saber de prótese é quem confecciona a prótese. Você precisa entender o mecanismo das próteses e o quanto ela deve se inserir dentro do nível funcional do paciente. Pronto, aí já acabou. E o processo, né? E o processo. As etapas da E as etapas. fazer Como o que paciente o usar a protesi... prótese. Porque é isso que eu falo, né? A gente vê muita gente assim... Karina, você pode me ensinar um pouco de prótese? Para eu poder atender o paciente amputado? Porque eu não sei, eu não conheço as próteses. Eu não conheço as próteses do SUS. Como se fosse assim, olha, pega esse folder. Né? Mas assim, não é pra só ver os você tipos conhecer de o tipo prótese. de encaixe, como que põe esse encaixe. Você tem que saber todo o processo. Você tem que saber que o paciente amputado ele tem um esquema corporal diferente. Você tem que saber que ele precisa ele tem um sistema perceptual novo. E que você precisa trabalhar esse indivíduo como um como um todo. Você não tem que que ele tem um olhar sistema só sensorial para o membro deficitário. residual e como ele vai Exatamente. colocar aquela prótese, E que né? ele tem um controle de volume do membro residual, que se não for isso, não vai dar certo. Que você tem que trabalhar a qualidade da pele desse paciente. E assim vai. Então, assim, é um processo muito maior. E é isso. A pessoa acha que se eu trabalhar a minha força com o meu grau 5 ali, se eu chegar no meu grau 5 de flexor de quadril, né? Que não é nem... A pessoa não consegue nem pensar que o principal é o extensor, né? De quadril. Se eu trabalhar o flexor de quadril para ele jogar a prótese para frente, ele vai estar tudo bem. Vai ficar ótimo de quadrado Eu tenho uma lombar. raiva de flexor de quadril. No final das contas, o quadrado lombar vai ficar Tenho excelente. uma raiva de flexor de quadril, meu Deus. E desenvolver uma Mas- dor daqui, E sei se lá. eu alongar ele? Tá tudo bem se eu alongar ele, pôr ele em pé. Pronto. Não. Você não sabe a complexidade Cara, desse é tão paciente. complexo, você falou assim, não, a pessoa tem que saber, me ensina sobre prótese. Não, você tem que saber que cada prótese é para um nível funcional. Pergunta pra pessoa, você sabe classificar o nível funcional desse paciente? Então, As pessoas não sabem. Então- É muito mais embaixo. o buraco É assim, muito é mais- gigantesco. E aí, na verdade, é o conhecimento da complexidade do paciente amputado, de todos os profissionais que têm que ser, né, estar envolvidos para que o paciente, para que junto com os profissionais da saúde nesse caminho, o paciente tenha estratégias para trazer o uso da prótese para o dia a dia dele, para que aquilo, né, ele consiga traduzir tudo que a gente está falando. Acho que no fundo, né, o objetivo de uma equipe que conhece a complexidade do paciente amputado, que vai colocar tudo na equação, né, o condicionamento cardiovascular, cardiorrespiratório, o trabalho de imagem corporal, ensinar aquele paciente, o trabalho de força é aquilo ser traduzido em benefício funcional. E um paciente conseguir interpretar que ele conhece a prótese dele, que ele sabe usar a prótese dele, que o componente está correto, que as pessoas que estão com ele dão a informação
correta e que ele consegue se beneficiar disso na vida dele. E é engraçado porque tudo isso que a gente está falando aqui, não é porque eu acho, porque eu trabalho há sei lá quantos anos e a Maria Laura... Não, gente, isso está escrito na diretriz. As pessoas pegaram e escreveram, foram lá e estudaram. Item 1 e 2 da diretriz americana, que eles dividem na fase A como... ele tem que, aqueles itens ali, são 6 itens, se eu não me engano, dentro de todas as fases do processo de reabilitação, todas. Então, desde o primeiro momento até o último em que ele pode ser encaminhado para o esporte, item 1 e 2 é o trabalho em equipe e a educação do paciente e do profissional. Então, assim, isso que a gente está falando é o básico. É o básico, é o item 1 e 2 da diretriz, né? Dos 18 pontos lá que eles fizeram. Saber o joelho, aqui no nosso país, por exemplo, que é o item 15, quando eles vão falar de joelho, é uma realidade totalmente diferente da nossa. Eles falam já só de joelho de microprocessador. Isso, para mim, não é importante. A gente não vai trabalhar só com joelho de microprocessador aqui. Ele é o item 15 da nossa diretriz. A gente tem que saber muita coisa antes do que uma prótese. Entendeu? Então, eu acho que é isso, gente. É educação. E é triste uma realidade que você sabe que o programa de reabilitação de uma pessoa amputada tem tudo para ser um sucesso do ponto de vista da reinserção social, da participação, da qualidade, dessa pessoa voltar a fazer as atividades de lazer, voltar ao seu ambiente profissional, né? Fazer as suas coisas do dia a dia, e que muitas vezes isso não acontece porque falta formação e informação para as pessoas que estão atuando e para o indivíduo, que é algo barato de se resolver, que é algo simples de se resolver. A gente não está falando que, às vezes, né, assim, olha, como no nosso contexto socioeconômico, uma prótese com uma super tecnologia vai chegar para essa pessoa. O básico, que não tem quase custo, não está sendo feito. Então, não adianta a gente conseguir resolver aqui se a gente não está resolvendo o básico, né? E eu falo isso, eu acho que é a mesma coisa que eu vou falar. Todo mundo fala do SUS, né? Porque a prótese do SUS é ruim. Porque o SUS é ruim. Gente, a prótese do SUS não é ruim. Ela contempla a maioria dos níveis funcionais. Ela só perde para os níveis funcionais mais altos de independência. Mas os pacientes mais complicados, e a nossa grande maioria, que é mais de 70% das amputações que a gente tem dentro de uma etiologia e epidemiologia aqui no Brasil, que é o vascular, ele vai ser atendido pelo SUS, porque o nível funcional que a prótese abrange dele, que é o K1, K2, ela cobre. Ela vai cobrir. Então, assim, não é a prótese do SUS que é ruim. É o conhecimento dos profissionais para utilizar aquela prótese do SUS. Polêmica, mas é verdade. Porque assim, eu falo isso milhões de vezes. Dá para você dar a função para o paciente protetizado pelo SUS. E que bom que no Brasil a gente tem isso. Só que a gente precisa que os profissionais aprendam a utilizar tudo isso e que todo esse processo de reabilitação seja feita. Claro que no nosso mundo real é uma delícia a gente ter um paciente K1 e a gente colocar agora o joelho Kenevo, que é o joelho de microprocessador para nível funcional baixo. É o mundo dos sonhos com um sistema KISS de colocação. Óbvio que vai melhorar muito a nossa vida, mas o cara que tá lá com o joelho 3R40 e o EasyFitinho para puxar, ele também vai ser funcional. Mas é você colocar se ele for bem, tanto um exato. quanto o outro só vai ser funcional se for bem trabalhado. Se for bem trabalhado. E o que eu ia falar era quase o oposto disso, porque Não era a mesma coisa. A falta de conhecimento é Polêmica! Não, mas é quase o oposto disso, é a mesma extremidade, a outra extremidade, porque o que acontece? A falta de conhecimento é tanto que às vezes o paciente com um nível socioeconômico maior, que tem acesso a uma Assim prótese, também. tá tão mal orientado que chega com uma contratura em flexão de 20 graus, porque ninguém falou pra ele que ele tinha que ser posicionado de um jeito ou de Isso, outro. porque ele tá pagando uma fisioterapia há tempo. Entendeu? É isso que eu tô Não falando. tem condição Pra financeira gente, para. E aí você não vai conseguir dar a prótese que ele teria condição Exato. financeira para aproveitar, porque ele não foi bem E trabalhado. aí, assim, vai dar um trabalho, né? A gente vai, mas assim, um paciente que tinha todas as condições cognitivas, né, Físicas. socioeconômicas, físicas, pra colocar, foi tão mal orientado no começo, saiu de lá, né, de vários hospitais, de muitos hospitais, né, públicos e privados, que a equipe tem um conhecimento tão restrito com relação ao paciente amputado, que ele chega lá com uma contratura muito grande, que ele chega lá sem enfaixamento depois de meses de amputação,
que ele chega lá com uma cicatriz super mal trabalhada. Então, assim, e isso, assim, é uma coisa... Porque a pessoa teria todas as condições e aí, pela falta de conhecimento de uma equipe, né, ou um básico, ou a falta de uma referência, né, de passar esse paciente para algum lugar que tem uma equipe para trabalhar de maneira rápida, né, da comunicação também em saúde entre os profissionais, esse paciente chega lá e vai demorar o triplo, o que vai acarretar em todas as coisas que a gente já sabe. Ele vai estar cada vez, né, mais sedentário e ele vai precisar de um trabalho por mais tempo para voltar ao que ele atingiria muito mais rápido se o conhecimento da equipe tivesse sido efetivo no começo da reabilitação dele. Acho que se o público amputado, assim, não ficasse tão à margem das especialidades sempre, sabe? Da geri, da hospitalar, da ortop, da neuro, e as pessoas entendessem a importância de se especializar na população, da complexidade dessa reabilitação, teríamos todos nós, inclusive os pacientes, os clientes, muito mais chance de sucesso, né? Exato. Porque é isso, fica sempre ali nos bastidores de várias especialidades e ninguém ali para chamar de poucas pessoas, não ninguém, mas para chamar de seu, né? Exatamente. Então, ou para entender que isso é uma demanda importante e aprender sobre, né? Porque, né? Que assim, até ontem de repente não fazia parte da sua realidade, de repente você Aí a Karina apareceu, vamos montar um curso, vamos estudar. E aí você mergulhou nisso, vamos aprender. Começou a receber graças pessoas, a Deus, né? Porque agora é sério, vou cutucar um pouquinho, mas quantos anos eu dou aula na turma da educação física? E eu nunca tive um profissional de educação física tão próximo que realmente gostaria de ir lá estudar e fazer acontecer, entendeu? Claro, no centro de habitação eu tinha, né? Os colegas ali da época da CD, óbvio que eles estavam dentro desse mundo. Mas é isso, fica naquele nicho fechado de dentro do centro de habitação. E mesmo o centro de habilitação nichado, né? Não, você é profissional de educação física, então você vai olhar só para o condicionamento físico final ou para uma inserção em modalidade esportiva. E ali, ó, você tá ali, o seu setor é esse. Pelo amor de Deus, né? Quando que isso vai mudar? Não, mas eu entendo até que para um serviço que tem que atender muitas pessoas em períodos curtos de tempo, às vezes é mais fácil para a organização você segmentar algumas coisas. Eu sempre elogio, eu sempre falo isso. Eu dei curso pro pessoal da Faculdade de Medicina USP Marília. E lá eles são muito organizados quanto a isso. E o profissional de educação física, se alguém estiver assistindo deles, assim, eu achei incrível o que eles fazem, porque eles começam desde o início. Então, isso tá desde o processo inteiro do paciente e eu espero que seja modelo aí para muitos lugares e centros de habitação do Brasil. Todo esse modelo que a gente está tentando passar. São muitas questões e muitas polêmicas. São muitas polêmicas. Muitas polêmicas. Ou a gente é cancelada. Agora vai ser cancelada. Pensa pelo lado bom. Não estamos devendo nada pra ninguém aqui. Não vamos ser cancelados. Quer dizer, mais ou menos. Mas acho que não vamos ser cancelados. Mais ou menos. Mas não vamos ser cancelados, não. Espero que não. A gente só quer fazer... Assim, eu falo... É muito engraçado. Gente, eu só queria que cada vez as pessoas atendessem melhor esses pacientes. Sim. Porque tem trabalho para todo mundo. É uma população enorme. Tem trabalho para todo mundo. E todo mundo poderia trabalhar numa qualidade melhor, porque ainda teria trabalho e paciente para todo mundo. O importante é acender aquela luzinha. Mesmo que a gente seja cancelada por algumas pessoas, tem que acender a luzinha e falar, tem que pensar mais sobre isso, tenho que refletir. Da próxima vez que aparecer, eu dei uma aula esses dias para os residentes lá de Ribeirão Preto, né, da unidade de emergência, de urgência e emergência, lá para os fisioterapeutas. E assim, aí ele depois da aula, ele disse, nossa, quanto posicionamento errado de paciente amputado que a gente vê, né? Então, assim, acreditem que aquele posicionamento lá no começo, e aí, né, eu tava assistindo uma live da Karina um tempo atrás, e aí, mas o paciente tá com dor, põe um travesseiro aqui, um travesseiro lá, mas se você explica para o paciente já desde o começo, ó, a amputação, né, você vai ter toda essa trajetória, né, a sua reinserção, né, nas suas atividades laborais, atividades de lazer,
vai depender do que o senhor tá fazendo hoje, né? Então, esse joelhinho que tem que ficar aqui esticado, essa almofadinha que não pode ficar embaixo da coxa, vai ser positivo pro futuro, pro senhor conseguir fazer tudo. Então, vamos aqui pôr a toalhinha do lado, né? Então, porque... Posicionar, para que ele já saiba que o que ele tá fazendo hoje, E vá para casa com essa orientação. vá lá refletir. Porque Bora se pra no casa. ambiente hospitalar acontece isso, você imagina em casa? Porque ele simplesmente não sabe. Exato. Exato. Ele está buscando um conforto ali, que já Exato. teve um processo, né, delicado ali, né, de Exato. perda e de, enfim, mas que ele está buscando um conforto, né? Não. Exato. Não tem E aí, orientação nenhuma. hoje esse paciente vai ficar lá, né, sentado, sem orientação que ele precisa estar trabalhando o cardiorrespiratório dele, que ele precisa estar com o joelho ali esticadinho pelo menos e tá lá na internet vendo 1 milhão de coisas sem o profissional da saúde dar a devida orientação para ele. Exato. E isso depois torna muito difícil o trabalho de quem, depois de toda essa lacuna, depois de toda essa complexidade, chega lá o paciente, às vezes com expectativas que só seriam alcançadas mais facilmente, vamos dizer assim, se ele tivesse tido toda essa orientação inicial. Imagino que deve chegar para vocês de vez em quando. Olha, vi no Instagram essa prótese. Sim. Muito. Essa com glitter, É. né? Eu queria só essa aqui, ó, que é com grão. Essa não E geralmente vai dar. é um paciente nível Como funcional se fosse um 1. sapato, é, né? não, mas assim, como é se que fosse um esse sapato. é. Mas vai perguntar se alguém usa um sapato que aperta, né? Ou que tá largo, ou É. que faz bolha no seu pé. Ou que não tá adequado à sua Ou que não tá atividade, né? adequado. Você consegue, sei lá, correr de salto? Difícil. Você não consegue correr de Não salto. consigo nem andar de salto. Então, o seu nível funcional não permite você... Obrigada a andar de salto. Eu não consigo trabalhar que não seja de tênis, mas eu consigo andar de salto. Eu sou uma pessoa com um nível funcional a mais. Mas é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Ô, Cá, mas deixa, se você pudesse, quero de cada uma de vocês, né, que estão aí sempre estudando, se especializando sobre esse público, sobre o programa de reabilitação para essas pessoas, que recado você deixaria? Que recado você deixaria? Que recado você deixaria? Deixa nós começar em relação convidados. Não, deixa. Eu falo muito. O seu falei público demais. também é bem tranquilo, né, pessoal? Pelo Começa amor aí, de Maria Deus. Laura. A Maria né? Laura é a mais visita aqui, vai. É, Bom, a minha mensagem é tanto para os pacientes quanto, né, para quem sofreu uma amputação, quanto para os profissionais de saúde. O conhecimento é a fonte primordial quando a gente quer fazer alguma coisa dar certo, quando a gente quer, né, melhorar um processo, quando a gente quer ser um melhor profissional para lidar com o nosso paciente. E como paciente, você é diretamente interessado naquilo. Então, busque profissionais que vão te transferir esse conhecimento, né? Que vão dividir com você, que não vão mandar você fazer nada, né? Não vão ser impositivos, isso é assim, vai machucar mesmo, não vai machucar. Mas sempre refletir sobre, né, pro profissional de saúde, refletir sobre o seu processo de trabalho, sobre o que você pode, né, adicionar as fontes que você pode estudar para melhorar o seu atendimento. É um público que precisa muito de profissionais especializados. Então, né, busque os cursos de referência. O da Karina e da Roberta tá super completo. Ó, jabá. Eu fui aluna, então eu posso falar. Eu fui aluna, não posso vai falar. falar. Então, tá muito completo, né? Dá uma pincelada com uma profundidade grande em muitas coisas que o profissional precisa pensar para atender aquele paciente. E para os pacientes é exatamente isso. É uma reabilitação que, quando ela é bem orientada, quando você busca as fontes de informação, a chance de sucesso é muito grande, né? Precisa de dedicação, mas a amputação, é lógico que o começo é muito difícil, né? Mas se desde o começo você tiver, né, ao seu lado os profissionais que vão te ajudar a trilhar esse caminho de uma maneira adequada, conversando, escutando, entendendo as suas necessidades e trabalhando para que elas sejam, né, resolvidas, vai dar tudo certo e a reabilitação vai ser ótima. Esse é o meu recado. Quer que eu Milton dando sobrenome Tipo, não pra sobrou vocês? nada pra gente. Eu vou Ai, no que meu, mentira. vou no meu. Maravilhosa. Deixa eu pensar. Você tava Calma, pronta. eu tenho que falar só pro pessoal da minha área ou pra todo mundo? Pra quem você quiser. Pras pessoas que estão você nos tá livre assistindo. nesse podcast. O microfone Pessoal. é seu. Não, acho que pra gente que é profissional da saúde, e eu acho que o profissional de educação física, ele é muitas vezes esquecido como profissional da saúde, porque a gente
eu abro o Instagram assim, eu vejo discussões de tipo, qual exercício hipertrofia mais o feixe lateral do bíceps femoral, sabe? E o pessoal fica discutindo umas coisas que na funcionalidade de qualquer pessoa, não tô falando uma pessoa com deficiência, não são Na saúde, na completamente qualidade de vida, irrelevantes, não vai fazer diferença nenhuma pro cara daqui a 10 anos, não faz diferença nenhuma pra ele hoje, porque ele vai faltar na sessão seguinte de exercício, então não fez diferença nenhuma. Então, primeiro, pra nós da educação física, é aprender a trabalhar como equipe, então falar que você não sabe não te diminui em nada. Perguntar pro outro não diminui em nada a confiança que o seu aluno vai ter em você, pelo contrário, você vai conseguir oferecer coisas melhores pra ele. Eu vejo muitos colegas de profissão, às vezes recebem a pessoa com deficiência, a gente tem muitas pessoas com lesão medular aqui, por exemplo. Você manda mensagem pro cara, e aí, como que tá saindo o seu atendimento? Precisa de alguma ajuda? Fez uma avaliação? Tem algum objetivo que você queira discutir? Não, tá tranquilo. E aí você não consegue discutir com a pessoa que está trabalhando ali com o seu cliente, porque ele não quer mostrar às vezes para a pessoa que ele não entende exatamente o que ele está fazendo. E aí é que a gente vê acontecer muita coisa errada, muita coisa que é inadequada para o processo, para o todo daquela pessoa. Então acho que primeiro ponto, as pessoas com deficiência, a maior parte delas acompanha com uma equipe maior. Então ele não está fazendo só o treino com você, ele está acompanhando com o fisiatra, está acompanhando com o psicólogo, está acompanhando com o físio, está acompanhando com o TO. Eu não vou trabalhar sozinho, não faz sentido trabalhar sozinho com uma pessoa que tem uma complexidade de demandas tão importante assim. Então, cara, vamos aprender a conversar, né? Eu tenho que estudar para aprender a conversar com ela. Se eu não estudo, eu não sei falar a mesma língua que ela. Então, os físios têm que ter boa vontade de vir falar com a gente, mas a gente também tem que saber oferecer. Olha, eu fiz uma avaliação do que me compete aqui, da minha perspectiva. Os objetivos são esses. Se eu não tenho ideia do que trabalhar com esse cara, eu não tenho ideia do que avaliar, eu não tenho ideia de como discutir com ela. Então a gente precisa correr muito atrás ainda para trabalhar nessa área. Então tem que vir daí para cá, mas a gente precisa saber devolver também. Para não ouvir, vou mandar lá pro cara, pro personal, e ele não vai nem responder minha mensagem. E ele não vai saber o que eu quero. Né? Então é assim, aprender a trabalhar em equipe, perguntar, trocar ideia, não diminui em nada o seu trabalho, pelo contrário. E quanto antes as pessoas entenderem que as profissões se integram, vai ser melhor para todo mundo. Porque às vezes eu vejo um pouco Porque isso. fica todo mundo o tempo todo tentando achar qual o limite, Não, é inevitável. Nós trabalhamos com movimento, com saúde, é inevitável. E parar com esse preconceito. Às vezes o físio fala, putz, vou mandar pro cara lá, pro personal, ele não vai saber o que fazer. E o personal não quer falar com o físio, porque o físio vai às vezes falar pra ele o que tem que fazer, ele não concorda, mas ele também não sabe o que tem que fazer. Então a gente fica nessa de não se comunica e o cliente ali, o paciente, o aluno, que tá se lascando na história, né? Porque ninguém oferece o que é melhor pra ele, porque a gente não conversa. Então vamos conversar, aprenda a trabalhar em equipe, converse com a equipe, receber uma pessoa para fazer avaliação, eu não conheço o caso desse cara, vou estudar, vou entrar em contato com o meu amigo ali que é físio, ver se ele tem alguma orientação, vou entrar em contato com o físio do cara para ver se ele tem alguma orientação, e aí eu começo a trabalhar. Que também é muito importante saber onde você não pode mexer, né? Tem um colega nosso aqui que fala isso. Mais importante que saber o que fazer é saber o que você não pode fazer. E a gente precisa... E às vezes, pra saber o que não pode fazer, você tem que perguntar também. Tem que perguntar. Tá tudo bem, você não sabe. É sobre isso e tá tudo bem. Perguntar, conversar. Falei muito também. Eu acho que vocês falaram muito bem, assim, tudo o que a gente precisa de técnica, né? Mas eu agora vou dar um recado diferente do que eu costumo ser sempre, mas um recado mais humano. Eu gostaria que as pessoas, independente de financeiro, eu tô vendendo meu curso, independente disso tudo, é a área que tem a concorrência da ortopedia X, da marca X, eu queria que as pessoas começassem a parar um pouco para pensar naquele indivíduo que é o nosso paciente, o amputado, como ele é mal orientado e mal cuidado no nosso país. Então, assim, para tudo e começa a pensar que ali na sua frente, quando você vai trabalhar todo dia, tem um cara que está dependendo do seu conhecimento para poder ter uma qualidade de vida melhor. E você precisa estudar para isso. Então, assim, né? Tira toda essa aresta comercial, que é a nossa área. Essa prepotência também de achar que é o suficiente, que você já tem exatamente, informação, né? que você sabe, que você é o melhor da área, que você... E parem com isso e comecem a ver o quanto aquele cara não está sendo bem tratado. E aí eu acho que
quem sabe, né? A gente começa a construir isso. E, cara, eu acho que a ideia da gente discutir isso é porque a gente tá falando mais pros profissionais hoje do que pro próprio paciente. Sim, o paciente Porque não tem culpa. O cara que tá lá longe, ele não vai vir se tratar com você, ele não tem como. Exato. É melhor você orientar alguém, você tá disponível, as pessoas podem vir falar com você, me dá uma orientação, por onde eu começo? Compartilhar Pra poder essa atender essa informação. pessoa. Exatamente. Mas exatamente. compartilhar essa informação. Mas é isso, gente. Ah, gente, foi maravilhoso. Assim, super obrigada, porque já é gostoso conversar com vocês em qualquer contexto. Aqui, então, falar sobre um assunto que é tão importante e que eu sei o quanto vocês se dedicam para, e às vezes, né, tem uma história de paixão com essa temática, né, assim, e o quanto vocês investiram na formação de vocês, no tempo de vocês, para aprender a realmente fazer a diferença para esse público. Afinal de contas, somos todos profissionais da área da saúde. Exato. Somos todos agentes de promoção de saúde. Então, esse é o nosso papel. A base é que nós somos formados para isso, né? Então, nada mais coerente do que a gente buscar a informação que o nosso paciente precisa, que o nosso cliente precisa, que o nosso aluno precisa. Nós somos formados, a base de tudo é isso, somos agentes de uma promoção de saúde, né? Então, eu fico muito feliz, muito lisonjeada e grata por essa oportunidade de bater esse papo aqui com vocês e que esses resumos e esses recados tão lindos que vocês fizeram e com tanto valor, fiquem aí. As polêmicas são sempre importantes, né? Mas que fique aí como uma pulga atrás da orelha, uma luz que acende aqui, como a Maria Laura disse, um desconforto que pode causar de se ver nessa situação como profissional. Putz, eu faço exatamente isso, peraí. Né? E que isso tudo promova a gente para um contexto melhor. Vocês querem deixar um agradecimento final, um recado final? Natália, obrigada pelo convite. Eu me sinto super bem aqui, né, com o pessoal, dividir todo esse processo aí de educação mesmo e de passar esse processo de educação para as pessoas e falar sobre isso, falar sobre o tanto que eu estudo é muito gratificante. Obrigada. Queria agradecer o convite também, gente, muito obrigada, né, por abrir esse espaço, por construir esse espaço, né, que a gente pode debater, que a gente pode trazer temas importantes, que a gente pode acender essas luzinhas para as pessoas, né, irem atrás de dar mais oportunidade para esse paciente. Então, muito obrigada por esse movimento, pelo convite. E você, muito obrigada por você estar aqui, né? Hoje, porque só hoje você eu tá aqui. subi da minha sala pra cá, demorei um tempão pra chegar aqui. Queria dizer que achei super chique participar de um podcast. E a gente fica aqui achando o máximo esses microfones, que tudo isso é muito diferente para nossa área, né? Para nossa área, eu acho demais. Da lista das coisas que nós estamos aprendendo pós-pandemia. Pós-pandemia, mundo digital. Esse aqui Exato. vai super ficar no meu histórico de vida que eu gravei. No meu filme final, eu quero rever essa. Mas obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada. Bom, ficamos aqui com mais um episódio da Credcast. Vejo vocês no próximo episódio.